Mas aqui nessa nova ciência não é assim. Nessa nova ciência tem uma consciência que faz com que o cérebro execute determinados caminhos. E quando eu acesso essa consciência mais original, eu consigo transformar essa informação e trazer para esse cérebro executar novas informações. Estamos falando de um trabalho de significação positiva, no sentido de nos alimentarmos mais de novas conexões neurais. E eu preciso criar essas novas conexões neurais, para que o meu processo criativo seja melhor do que o que está acontecendo agora. Nós estamos viciados, neuralmente falando, em determinados caminhos, que muitas vezes nós já nascemos neles estipulados. Não é verdade? Na nova ciência, tudo que há são apenas manifestações da consciência suprema, ou fonte da criação, ou Deus, ou consciência, sozinha, não importa. Falar em liberdade de escolha, entre aspas, é aceitar a alma ou a psique como a expressão mais verdadeira e expandida de nós mesmos, e munir-se de coragem para mergulhar nesse universo de infinitas possibilidades. O inconsciente. Por que eu escrevi daquele jeito? Coragem é uma palavra que vem da raiz cor. Cor é essência. Essência é igual a self, igual a eu, né? Igual a divindade, igual a Deus. E como é um verbo, é o agir pela essência. E segundo o nosso videozinho lá, onde que está a expressão maior da nossa essência? Alto? No coração. Esse inconsciente também está escrito assim porque é verdade. Eu vou mergulhar num universo interno da minha consciência. Não é isso que eu vejo. Não é essa limitação da consciência racional. É mais que isso. Muito mais que isso. É um lugar que nesse momento a gente não consegue imaginar. Eu tenho um vislumbre. Alguns têm vislumbres melhores do que nós, porque já avançaram um pouco nas suas experiências, mas são vislumbres. Aí chega em Heráclito, né? Não podia deixar de apresentar como é que ele pensava a psique, né? Ele pensava a psique como princípio arquetípico primário. A gente fala muito em arquétipo e as pessoas às vezes não sabem o que significa, né? Falar sobre o trabalho de Jung é muito difícil, né? Demora, sei lá quanto tempo para a gente chegar a uma conclusão. E é um trabalho maravilhoso, porque foi através dele que muitas coisas os cientistas começaram a pescar e a trazer para esse universo da ciência, como forma de resolver alguns problemas filosóficos, né? Ali. Arque é origem, princípio. Então, quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando da origem, a gente está se remetendo a essa fonte. Então, quando vocês ouvirem falar de arquétipo, arquetípico, o arquétipo de alma é a fonte da alma, é a origem da alma. Arquétipo da criança é a fonte do que eu chamo de criança interna. É só isso. Então, ele dizia o seguinte: a alma, ou psique, é o princípio arquetípico primário de tudo que existe. Aqui ele considera essa consciência suprema como alma, inclusive a nossa alma humana, porque tem algumas pessoas que fazem separação, mas lembra lá no início, para mim era tudo igual. Eu ia falar nessa palestra admitindo essa igualdade, para que a gente não ficasse discutindo sem necessidade. Imaginou a alma em termos de fluxo. Vejam se ele não estava falando da teoria das supercordas. Fluxo, movimento, vibração. E falou de sua profundidade sem medidas. E é verdade. Eu sou uma psicóloga que acredita e leva esse trabalho para dentro do consultório, para a minha vida. Eu acredito numa psicologia da profundidade, onde a gente precisa aprender a descer para resolver as questões. Eu sei que existem inúmeros desconfortos que nós temos condição hoje, que nossos avanços tecnológicos e científicos podem nos oferecer como algo para resolver esses desconfortos. Mas às vezes é necessário que eu fique no desconforto por um tempo, que eu tenha coragem para estar
nesse desconforto. Porque é nesse desconforto que eu vou me recriar, que eu vou me compreender o tempo inteiro em relação às minhas feridas. Se eu fujo do desconforto o tempo inteiro, eu estou fugindo das minhas feridas. E eu não vou cicatrizá-las, em momento nenhum. Em algum momento elas vão voltar. E percebam, vocês devem conhecer algum caso ou podem ter passado por algo semelhante. Toda vez que essa circularidade volta, a ferida é maior. E ela é idêntica. A gente se percebe na hora que a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Não é verdade? Então eu acredito nisso. Sem essa psicologia da profundidade, sem a coragem de mergulharmos fundo nessa alma, nós não vamos escolher nada. Nós só vamos reproduzir. E eu sei lá o que eu estou reproduzindo. Porque eu só vejo, às vezes, o que eu estou reproduzindo quando eu tenho um resultado. Só que quando chega ao resultado, muitas vezes eu não tenho como consertar. Precisamos aprender a descer. Precisamos fazer como nos sonhos, onde as escadas descem. Aonde eu entro numa caverna. Preciso entrar. Eu não preciso ficar, mas eu preciso entrar com a consciência de que aquilo me pertence. E que o movimento que eu vou fazer ali, quando eu sair daquela caverna, eu já estou transformado. E tudo que vier a partir de mim é pura transformação. Para melhor. Sempre é para melhor. Não existe isso. Eu vou me encontrar com o meu eu, com o meu céu, vou mergulhar na minha sombra interna e vou enlouquecer. Ali é o lugar de paz. Aqui é o lugar confuso. Ele também dizia o seguinte: ninguém pode desvendar os limites da alma, mesmo que tenha viajado cada estrada para fazê-lo. Tal é a profundidade do seu significado. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os limites da alma não existem, que não existe um espaço-tempo local, que não existe começo, meio e fim, só existe a unidade. Os Vedas têm uma frase, né? Eles dizem assim: eu sou isso, você é isso, tudo é isso, e isso é Deus. Portanto, na lógica da filosofia, somos deuses. Talvez alguns anos atrás eu seria presa, né? Porque muitos se disseram Jesus, umas coisas assim que aconteceram ao longo do tempo, mas não é nesse aspecto que eu estou falando. É num aspecto bem interno, de reconhecer essa herança divina como responsabilidade para tudo que eu estou oferecendo para o planeta, através de quem eu sou, de como eu vibro essa alma. Isso é responsabilidade nossa. Esse neuroanatomista, antes de 1973, as pessoas têm falado muito sobre campos morfogenéticos e Rupert Sheldrake, para quem conhece. Mas ele foi pioneiro. Ele foi a pessoa que estudou o campo vital de plantas e salamandras, né? E ele percebeu uma coisa importante. Quando ele fazia a fotografia do biocampo da aura, né, em torno daquela salamandra bebê, ele percebia que o resultado era de uma salamandra adulta. Aí ele começou a pensar: nossa, isso explica o processo de regeneração de células. Porque, na verdade, quem me viu 6 meses atrás, eu não era a mesma pessoa, né, Rogério? Eu continuo aqui, vocês me veem do mesmo jeito que as fotos de 6 meses atrás, mas eu não sou a mesma pessoa, porque eu não tenho uma única célula de 6 meses atrás. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Que organização inteligente é essa que já me escolheu lá atrás? Porque eu fico me recriando, mas eu fico me recriando aqui. Do mesmo jeito que vocês me conhecem, vocês conseguem me reconhecer. Mas eu não sou a mesma pessoa, fisicamente falando, inclusive, de 6 meses atrás, e nem vocês. Foi ele que descobriu isso. E aí ele descobriu o seguinte, que existe um campo, ele chamava isso de campo vital controlador, onde as moléculas novas assumiam um padrão habitual antigo. E,
por isso nós somos capazes de reconhecermos uns aos outros, inclusive a gente no espelho. E aí existe hoje um trabalho de constelação familiar de um alemão chamado Bert Hellinger, que ele descobriu, e ele trabalha muito com o campo ancestral, com o campo da família. Existem umas informações fantásticas no campo da família, que se eu não tomar consciência delas, eu posso me ferrar, literalmente. Que tem a ver com isso, que tem a ver com todo o resto que a gente já começou a falar, desde o início da palestra. Preciso de coragem e decisão para entrar neste universo conhecedor de mim mesmo. Porque conhecer a mim mesmo é conhecer o universo. Templo de Apolo, não está lá, né? Conhece-te a ti mesmo, ó homem, e conhecerás o universo. Aí tem gente que acha lindo, vai na Grécia, tira foto, fica emocionado, mas não reflete sobre a realidade daquilo. Tudo bem, não tinha ciência para isso. Agora tem. Assim como na época não tinha ciência para dizer que a Terra não era o centro do sistema solar, e agora tem, tudo muda em função dessa realidade. Essa é uma nova realidade. Vamos acordar. Aí vem o Sheldrake, que é esse biólogo, que pegou essa teoria do campo vital controlador e desenvolveu. Ele vai falar especificamente sobre o campo da família. Ele vai falar que todo o nosso código genético tem uma matriz. E ninguém refuta isso, porque é uma realidade. Então não adianta muitas vezes eu ficar buscando formas de tratamento genético sem pensar na matriz dessa genética, porque eu vou estar apenas o quê? Reproduzindo o padrão. Eu preciso pensar nas duas coisas juntas. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: se não existe corpo separado de alma, por que a gente continua pesquisando em separado? Por que a gente continua insistindo que existe transformação num aspecto sem eu precisar mexer com o outro? Isso é incoerência. A gente precisa refletir sobre a coerência do nosso pensamento. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ser mais um modismo. Sustentabilidade vai virar um modismo. Ecologia profunda vai virar um modismo. E nós vamos voltar para o mesmo padrão anterior. Jogos de poder, competição, extermínio. Então ele diz o seguinte, que essas estruturas de campos morfogenéticos são invisíveis aos nossos olhos, que eles se estendem no espaço-tempo, moldam a forma porque eles carregam a informação. De novo, brincando com a imaginação, é assim que vai ser o Pedro, e o Pedro assim será. Até que o Pedro tome consciência de algumas modificações. Impossível modificar o físico, não é. Então ninguém aqui acredita em milagre? O que é que acontece quando a gente chama algum fato de milagre? Por que a gente chama aquilo que é um fato de milagre? Porque não tinha uma explicação dentro de todo o quadro científico. Mas o fato está ali. Como é que eu vou jogar isso fora? Não. Continua acreditando que foram diagnósticos errados. Ótimo. Vá refutar a qualidade do trabalho dos seus colegas, para ver se você chega a algum lugar. Vá observar a máquina que fez toda a medição de diagnóstico para você questionar isso. É grave. E a gente não está parando para observar. Então não adianta reproduzir. As terapias são maravilhosas, principalmente a terapia genética para regeneração. Mas além de eu regenerar o corpo físico, eu estou regenerando também a informação. E se aquela informação gerou doença, o que vocês acham que ela vai gerar depois? A conta é muito simples. Bom, todo átomo, molécula, célula ou organismo que existe gera um campo organizador invisível e ainda não detectável por qualquer instrumento, que afeta todas as unidades desse tipo. Desse tipo, assim, todas as unidades são desse tipo. Inclusive o que a gente chama de objeto material inanimado.
Assim, sempre que um membro de uma espécie, isso é muito importante, essa é a parte mais importante da minha palestra. É essa frase agora. Sempre que um membro de uma espécie aprende um comportamento, e esse comportamento é repetido vezes o suficiente, criando uma massa crítica, o tal molde é modificado, e a modificação afeta a espécie por inteiro, mesmo que não haja formas convencionais de contato entre seus membros. Quem tem mais de 40 anos, como eu, dificilmente dá conta de trabalhar com tanta facilidade no computador como esses meninos. Estou falando alguma mentira? A facilidade com que eles aprendem, e a gente tem que aprender a fazer um curso de não sei quanto tempo, e tem que ter a apostila do lado, e ainda assim a gente não introjeta. Porque nós fazemos parte de um universo em transição. Nós preparamos o campo para eles, eles agora estão preparando o campo para os outros que virão. Mas como isso se expressa, a gente foi se acostumando, não é verdade? Pensa bem, quanto que a gente ia imaginar a internet, essa interconexão, né, real, material, que a gente faz aqui online. Se tivesse um processo de internet aqui, as pessoas estariam interagindo comigo do outro lado do mundo, em tempo real. E a gente levava quantos meses para chegar uma carta? Por quê? Porque a gente fez esse trabalho. Nós desenvolvemos comportamento aqui, não é só o comportamento expresso, é todo esse campo informacional que gera essa expressão de comportamento. É mais que isso. Faz sentido isso para vocês? Os princípios quânticos, que eu não vou me ater a eles, porque também não dá tempo, mas eu quero apresentar, porque a hora que vocês começarem a buscar, né, vocês vão encontrar isso. Existem 3 princípios importantes da física quântica, que são eles os modificadores disso tudo, desse pensamento, desse paradigma antigo, que não é para ser excluído, porque essa física não é da exclusão. Nós não estamos jogando fora tudo que a gente fez, nós estamos incluindo e ampliando. A física quântica é a física das possibilidades e das escolhas, porque quanto mais consciência eu tenho das possibilidades, mais de fato eu exerço o livre-arbítrio. Quanto menos consciência eu tenho, mais eu escolho dentro de um padrão de repetição hipnótico, que às vezes eu não tenho nem noção do que eu estou fazendo. Da informação e das criações. E eu estou chamando de criação, inclusive, a nossa existência. Esses princípios são não localidade. Não localidade prova paranormalidade. Prova que a nossa comunicação não precisa ser através de um celular. Ela pode ser telepática. O problema é que a gente não exerce isso nesse nosso momento evolutivo. Algumas pessoas sim, mas a massa ainda não é crítica o suficiente para causar transformação. Mas essas crianças que estão nascendo, já estão nascendo diferentes. Observem. Não precisa acreditar em mim de pronto. Observem. Hierarquia entrelaçada é também um princípio da física quântica que diz que estamos todos entrelaçados em buracos de minhoca. É impossível eu achar que eu tenho direito de fazer algo me esquecendo da consciência, da afetação desse algo em todos vocês. Portanto, eu preciso ter muita responsabilidade com o que eu penso, com o que eu faço, com o que eu sinto. Descontinuidade é a história do salto quântico do elétron, tem uma história grande em relação a isso, mas isso prova a nova evolução. O novo olhar evolutivo não acredita numa evolução contínua. Ele acredita numa criatividade superior que deu origem a essa diversidade que nós conhecemos. Não é, começou ali num fio, veio como se fosse, sei lá, eu penso assim, essa é a minha imaginação. Vocês arranjem alguma coisa melhor se vocês não compreenderem através do meu pensamento, mas a minha imaginação vai assim, são bolhas que vão estourando em algum momento, por alguma razão, quando se tem uma determinada massa crítica. Difícil falar disso, mas eu gostaria de apresentar para vocês, para que vocês se interessassem, começassem a pesquisar.
E por favor, não existe isso de não compreender isso. Esse lugar é da matemática. Não, gente, eu não sei nada disso da matemática. Eu estudo